Família abençoada, estamos aqui com você, direto aqui com o nosso podcast Fala Família. Quero que você interaja, que você deixe seus comentários, que você fale também. Nós estamos falando sobre maturidade cristã e a semana passada, sim, foi uma semana retrasada, né? Foi muito legal que nós compartilhamos. Por quê? Porque quando você está interessado num bom aproveitamento, em ter um bom aproveitamento no reino de Deus, o seu aproveitamento está diretamente ligado à sua maturidade espiritual. Por isso entendemos que esse assunto é um assunto muito importante para você que é cristão, para você que é servo de Deus, entendeu ou não entende sobre a questão, a necessidade e a importância da maturidade espiritual, tá? Então, eu quero continuar falando essa segunda parte, né? Quais são os dois passos principais para a mudança, para um processo de maturidade? Porque todo processo exige o quê? Mudança. Então, o primeiro passo é você tomar a decisão de mudar. Eu sei que mudança é uma coisa que causa desconforto em qualquer um, mas ela é necessária. De tempos em tempos nós temos que fazer uma reformulação, né? Uma mudança, muda aqui uma coisa aqui, outra ali, né? Enfim, temos que sempre estar nesse processo de mudança. É muito importante. Temos dificuldade porque isso causa desconforto, causa uma renúncia, e, enfim, né? E a gente muitas vezes não quer encarar essa realidade, mas essa realidade é necessária para que a gente cresça. Então, o primeiro passo é você tomar a decisão de mudar. O segundo passo, que é um passo assim que eu vejo, é você tomar a decisão de mudar, mas debaixo da verdade, sob a direção da verdade, sobre a orientação da verdade. Então, a decisão que você vai tomar é a ponte para a sua maturidade, tá? Então, guarde isso no teu coração. Apesar da decisão ser o passo número 1 para a nossa mudança, para o nosso crescimento, ela não pode, né, como eu falei, ser tomada na nossa própria vontade, baseado nas nossas emoções, na nossa visão muitas vezes limitada das coisas, e nós temos que fazer isso debaixo de uma direção de Deus e da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, para que as coisas aconteçam. Muitas vezes, decisões e escolhas que nós fazemos debaixo da nossa própria vontade, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, voltado às circunstâncias que nos envolvem, pressão ou outra coisa qualquer, e não adquirimos o crescimento que a gente gostaria, exatamente porque fizemos isso debaixo, sem a direção, sem a orientação, sem buscar em Deus realmente como nós devemos fazer, né? Amém? Então, é importante a gente fazer isso aí. Então, como que conseguimos mudar realmente? Como que, de verdade, eu estou mudando, né? Como que eu percebo isso? Primeira coisa, eu falei lá no outro, é necessário você ajustar a mentalidade. Da mente vem todas as nossas ações, ela passa por aqui, né? Então, a sua mente, ela precisa estar muito conectada com o pensamento de Deus, muito conectada com o pensamento de Deus. E a palavra de Deus continua sendo, né, o epicentro de tudo que a gente precisa para amadurecer, para crescer, para avançar. Ela é a nossa guia, é a nossa bússola, é o nosso guia, a nossa bússola, é a nossa referência. Se nós seguirmos, nós não vamos correr riscos de tomarmos caminhos ou direções erradas que não vão gerar a mudança que realmente nós queremos. Por isso que a palavra de Deus é tudo o que precisamos para operar uma mudança na nossa vida, na nossa caminhada, para gerar uma maturidade que todos nós precisamos.
que as pessoas, muitas vezes, elas lutam, trabalham e não saem do lugar? Giram e parece que está no mesmo lugar. Porque a mentalidade delas, o pensamento delas, não está conectado aos pensamentos de Deus. Então, tudo que ela tem feito sem essa direção, sem a base, né? Sem a referência, sem a bússola, e aí você não chega a lugar nenhum. Para chegar a algum lugar, para crescer realmente, para ter maturidade na nossa caminhada, precisamos que colocar a palavra de Deus como algo realmente, como um fundamento para o nosso crescimento, né? E muitas vezes nós temos dificuldade, por quê? Porque a verdade, entre todas as coisas, o que a verdade mais faz com a gente é nos confrontar. Ela nos confronta nos nossos erros, nas nossas fraquezas, nos nossos medos. Ela sempre irá nos confrontar. Ela funciona assim como um farol, né? Quando ela enche o nosso espírito, o que acontece? Ela nos confronta. Por quê? Porque nós vamos perceber que haverá áreas na sua vida, na nossa vida, que nós precisamos mudar. E esse é o grande dilema de muita gente. Não vai mudar, por quê? Porque, na verdade, não está mudando porque a palavra está te confrontando, está te mostrando aonde você tem que mudar e você não quer mudar. É um farol que ilumina a gente, né? O farol da verdade. Ela mostra para nós os obstáculos que existem na nossa vida e que estão nos atrapalhando, né? Ela nos confronta no nosso erro. É um confronto bom, é um confronto saudável. Não é um confronto de culpa, de condenação, não. É um confronto de crescimento, de libertação, de ajustamento, de harmonização, de unidade, né? Então, nós precisamos entender isso, que para nós termos maturidade, nós temos que nos submeter ao confronto da verdade de Deus em nossa vida, né? E esse confronto é a oportunidade perfeita para nós amadurecermos. A segunda coisa é que esta verdade é uma fonte limpa, né? É algo que a gente precisa realmente ter, né? Ela nos purifica. Então, Romanos 12, 2, é um texto muito conhecido dos irmãos, que Paulo diz, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O verbo aqui, experimentar, ele remete para que você possa experimentar, remete a algo prático. Mas veja a ordem do texto. Para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, primeiramente a nossa mentalidade precisa ser renovada. Ou seja, não é uma mágica, não é algo automático. Existe uma condição para eu experimentar, para eu praticar a coisa boa, a vontade boa, agradável e perfeita de Deus da minha vida, em todas as áreas da minha vida. Isso gera muita maturidade. Quando a palavra de Deus vai fazendo parte de quem nós somos, a mentalidade de Deus vai se tornando a nossa própria maneira de pensar, como Deus pensa, né? E isso aí se traduz no nosso proceder. Isso gera muita maturidade. Hoje nós vemos muitas pessoas fazendo as coisas, mas com imaturidade. E a imaturidade gera contenda, gera problemas, gera pecado, gera tanta coisa ruim, não é verdade? Por isso, esse tema é muito importante, para que você possa compartilhar e que você possa também estar aí comentando com a gente sobre esse tema, né? Essa verdade na prática. No ministério, a Bíblia não é a base
apenas para pregarmos, mas é a base principal para nós vivermos. É a base da nossa transformação. Nós não conhecemos a Bíblia para pregar, nós conhecemos a Bíblia para viver. Ela gera transformação na nossa vida, né? Então, nós não podemos nos propor a ajudar as pessoas em cima de uma teoria, mas em cima de algo que a gente está vivendo, né? E quando você vive aquilo que a palavra está falando, né, você amadurece muito, há uma maturidade cristã e as pessoas começam a enxergar em você a Deus em você, né? Essa maturidade, ela alcança as pessoas, né? E Deus está pronto para te dar isso de forma abundante, tá? Ele vai derramar sobre a tua vida à medida que a sua mentalidade está sendo o quê? Transformada, né? Chamada excelente não combina com imaturidade. Pastor, Deus me chamou, te chamou. E você acha que Deus ele está preocupado com a teoria, com o conhecimento que você tem? Ou Deus está preocupado com a vida que você tem da palavra dele? Porque você pode ter o conhecimento e não praticar esse conhecimento, que é a própria verdade de Deus, né? Irmãos, nosso comportamento carrega muitas características, mas muitas delas não combinam com uma chamada excelente e frutífera. A gente precisa entender isso, né? Por quê? Porque muitas vezes nós somos chamados, nós estamos exercendo um chamado, mas esse chamado não está gerando, não está sendo algo com excelência, não está sendo desempenhado com excelência e muito menos gerando os frutos para o qual Deus lhe chamou. Por quê, pastor? Porque falta maturidade. Você não tem uma mentalidade ainda transformada, né? E aí a gente pode ver alguns is, ou seja, são os is da imaturidade que transcorre na nossa vida no dia a dia e que a gente precisa vencer. Por exemplo, primeiro I, a inconstância, o comportamento de uma pessoa que não tem um propósito determinado. Quanto mais maturidade ela tem, mais focada e perseverante ela vai ser. Então, quando você conhece um crente que é muito inconstante na sua caminhada cristã, ele é um crente imaturo. Ele é uma pessoa imatura. Um outro I da imaturidade, irresponsabilidade. É a marca de falta de comprometimento. Olha que coisa séria. Quando você vê um crente que virou, mexeu, ele não é comprometido, ele não tem responsabilidade com o chamado de Deus na vida dele, ele é um crente imaturo. E essa responsabilidade não se traduz só na obra de Deus, mas em todos os aspectos da sua vida, né? Insensibilidade é o outro I da imaturidade, uma pessoa insensível, né? É o não reconhecimento das necessidades ao redor, principalmente quando envolve pessoas. Você não pode ser insensível à dor, à necessidade, ao sofrimento, ao que as pessoas precisam, porque você é um instrumento, é um canal de Deus para abençoar as pessoas. Insensibilidade. Um outro I de imaturidade, inconsequência, é uma característica de pessoa impulsiva, pessoa movida pelo sentimento, pelas emoções. Então é uma pessoa que é inconsequente. Por quê? Porque as ações dela são movidas pelas emoções, pelo que ela está sentindo, e não por aquilo que realmente ela crê, ela acredita. Então, o I de imaturidade, inconsequente. O outro I de maturidade, incoerência. É a ausência da prática da sabedoria simples de Deus no dia a dia. Você não é coerente com aquilo que Deus tem te ensinado. Entendeu? Imaturidade. O outro I de maturidade, incompatibilidade. O que é isso, pastor? É uma desculpa muito usada para quem não quer se relacionar com os outros.
eu não tenho uma compatibilidade, sabe? Incompatibilidade, não quer se relacionar com os outros. O outro I de imaturidade, irritabilidade. Você conhece uma pessoa que vive irritada? Preste atenção nisso, cara. É uma pessoa guiada somente pelo desejo dela, pela vontade dela, sabe? Não aguenta ser contrariada. Contrariou, tá, pô. Ela vai ficar assim. Então, a pessoa irritada, a irritabilidade é a característica de uma pessoa imatura. Outro I de imaturidade, incompreensão, né? A falta de empatia, a falta de flexibilidade para com os outros, né? Dos erros dos outros, do fracasso dos outros. Então, é importante a pessoa que não compreende as outras, ela é uma pessoa imadura. Precisa colocar no lugar das outras. Então, é importante estarmos dispostos a crescer em Deus e nos deixar ser o quê? Transformados por esta vida, por esta palavra do Senhor a cada dia, nas nossas ações. E não permitirmos que fiquemos estagnados numa imaturidade cristã que revela exatamente o nosso caráter, que não é o caráter de Cristo, que revela a nossa falta de desejo, de crescimento, de envolvimento, de realmente buscar ter uma vida madura para exalar o perfume de Cristo e alcançar aquilo que Deus tem proposto, né, para nós. Então eu espero que essa palavra, eu espero que esse tema, né, esse estudo possa estar ajudando muito você com relação à necessidade de maturidade. Muitas vezes a gente fica olhando, né, observa a vida de um, de outro, de líderes, de pessoas, sabe, que são imaturas, estão na igreja, estão em cargos muitas vezes de liderança, mas com posturas de imaturidade, posturas, ações, enfim, né, que revelam que ele não é maduro. Não, nessa área aqui, existem áreas na tua vida que você precisa rever, porque são áreas que precisam ser confrontadas com a palavra de Deus para gerar maturidade nas suas ações, reações, palavras, atitudes, enfim, nessa caminhada, porque muita gente precisa de você, Deus quer usar você, mas Deus quer que você desfrute, né, da vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Deixe aí os seus comentários, diga o que você achou, né? Se você está gostando, compartilhe com outras pessoas que você conhece, divulgue bastante esse nosso tempo que nós temos às sextas-feiras, às 21 horas, né? Com temas que são edificantes, que nos despertam, que nos avivam, que nos faz crescer em Deus. Amém? Um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus e até sexta-feira que vem, viu? Espero vocês.